Papo Mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do podcast Papo Mais. Essa é uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos falar sobre Open Banking e abordar vantagens para o setor financeiro de indústrias. O Open Banking, também conhecido como Banco Aberto e Sistema Financeiro Aberto, é um recurso de tecnologia considerado inovador. Com ele, é possível compartilhamento de dados de pessoas e empresas entre as instituições bancárias autorizadas pelo Banco Central. Também é possível a movimentação de contas por meio de diferentes plataformas. A solução se mostra uma maneira de viabilizar maior competitividade e transparência no sistema financeiro. Para falar sobre esse recurso tecnológico, convidamos o especialista em investimentos, Ailson Lima, que possui experiência em instituição de economia digital e em grandes bancos brasileiros. Ailson, muito obrigada por aceitar o convite e seja bem-vindo ao podcast Papo Mais. Obrigado a você, o prazer é todo meu. Maílson, no Open Banking, a partir do acesso às informações das empresas, bancos podem oferecer produtos e serviços com condições mais vantajosas para clientes de instituições concorrentes. Você pode comentar como isso se dá na prática? Acho que antes mesmo da gente falar do Open Banking, é interessante falar que isso é só a primeira parte. No início, o Banco Central trouxe o Open Banking para revolucionar o mercado nesse âmbito. Só que ficaram algumas instituições de fora, por exemplo, companhias de câmbio, fundos de previdências, corretoras de seguro. Sempre a gente trabalha, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala dessa parte de investimentos, é como um todo. Então, o primeiro passo foi o Open Banking, viu que ficaram algumas instituições de fora e fez esse segundo passo chamado Open Finance. Então, hoje o que a gente tem é um desenvolvimento, é um segundo passo do Open Banking, que começou lá atrás com o Pix, com algumas ferramentas mais curtas ali, poucas coisas, e hoje deu esse desenvolvimento e hoje a gente tem aí o Open Finance. Atualmente, uma instituição, ela não enxerga o relacionamento que o cliente tem com outras instituições. Então, pessoa X, ela tem um financiamento em tal lugar ou ela tem um produto em tal lugar, uma outra instituição bancária não consegue enxergar isso. E muitas vezes ela fica fora de competição, ela não tem acesso às informações. O que o Open Banking ou o Open Finance traz para a gente? O acesso a essa informação. A outra instituição bancária ou o concorrente vai ter o acesso direto a essas informações e vai poder oferecer produtos, oferecer tanto taxas de financiamento que vão ser mais competitivas de mercado e o cliente ele vai ter mais opções para poder escolher. E isso vai acontecer tanto com a pessoa física como com empresas, indústrias, com todo mundo, é isso? Exatamente, tanto com pessoa física quanto pessoa jurídica. Algumas coisas são mais direcionadas à pessoa física, mas tem várias coisas, várias ferramentas que são direcionadas à pessoa jurídica. Por exemplo, um dos passos que vão ter agora seria o pagamento em mídias sociais, pagamento através de Facebook, pagamento através de WhatsApp. A gente vê isso mais um pouco direcionado à pessoa física. Marketplace de crédito, isso é mais uma parte para a pessoa jurídica, ela vai ter acesso a esse marketplace de crédito na plataforma. Aplicativos de aconselhamento financeiro, eu já vejo mais como pessoa física. E o comparadores de taxas e serviços, acho que servem para os dois. Vamos supor uma pessoa que é um MEI, que está crescendo ali sua empresa, tem os seus clientes, os seus produtos, ele com esses comparadores de taxa, acho que ele vai ter mais acesso a pegar a taxa que fique mais atrativa de mercado para ele. Então, o Banco Central está apostando na transparência, não é isso? Sim, com certeza. Você já me falou dos tipos de serviço, alguns você já me deu como exemplo. E agora eu queria saber o que seriam os APIs, Application Program Interface, no contexto do Open Bank ou Open Finance. O que são esses APIs ou Applications Programs Interface, que é a interface de programação de aplicações? Ela permite que as instituições criem serviços relacionados às suas
soluções financeiras e façam integrações via software ou aplicativo, mantendo a segurança. Ele vai ter essa plataforma dentro de um aplicativo, de um software integrado, onde vão ter todas as informações lá dentro. Da mesma forma que a gente falou ali, os serviços citados atrás ali, de pagamento através de mídias sociais, marketplace, aplicativos. Então, isso tudo integrado num software, numa só plataforma. Isso vai ser feito pelas próprias instituições financeiras ou pelo Banco Central? Isso eu acredito que vão ser feito pelas instituições financeiras. Cada uma vai ter aquele seu aplicativo, a competitividade vai ser grande. Você vai ter vários layouts diferentes, cada um vai ter aquela ferramenta, aquele programa mais onde você se identifica ou tem uma agilidade maior. Eu tenho uso contínuo dessas ferramentas, por trabalhar na instituição bancária. E a gente vê que alguns aplicativos, eles têm uma interface melhor, eles têm um layout mais bonito, eles têm ali informações que ficam mais à visão do cliente. Então, acho que o cliente vai ter vários aplicativos para poder escolher qual instituição que ele mais se identifica e poder usar, navegar entre eles, ou ter um ou mais, dependente das contas que ele tiver. Legal, vai ser um desafio achar o melhor. Não, vai ser um desafio achar o melhor, mas eu tenho certeza que essas instituições, nos últimos anos, elas desenvolveram demais a questão de programação, a questão de aplicativo. Acho que a experiência do cliente está sempre em primeiro lugar ali. É difícil de usar, não está compreendendo direito, eles vão e fazem atualizações. Então, acho que vai ser muito bom para o cliente, porque ele vai ser ouvido e acaba que o layout e o programa vai se ajustar de acordo com o que o cliente gosta mais. Maílson, o que faz do Open Bank uma solução estratégica para as empresas? Quais são as vantagens para as empresas? Acho que além de facilitar o acesso aos produtos e serviços melhores, ele estimula a concorrência e inovação no mercado. O mercado, ele precisa de se desenvolver, ele precisa sempre dar o próximo passo, porque o cliente ele quer facilidade, ele precisa de facilidade. Hoje a gente tem o Brasil como um dos países com as leis tributárias mais difíceis e complexas do mundo. Então, quanto mais vem alguém, um player no mercado, que quer facilitar isso para a gente, e no caso, partindo do Banco Central, isso é muito interessante, porque ele está tentando facilitar para o cliente a experiência dele, a navegação dele entre produtos, serviços, porque isso é uma coisa que ele tem no uso diário. Então, se você decidir, no caso, mudar de instituição financeira, contratar um serviço específico, você pode utilizar de um histórico que você já tem em outra para agilizar o processo. Enquanto que todas as instituições bancárias elas retinham a informação, essa informação agora ela vai ser compartilhada. Então, isso gera agilidade para o cliente, democratização da informação e taxas mais atraentes. Eu acho que, para resumir assim, seria menos burocracia no seu dia a dia e um uso melhor da sua conta, a maximização dos seus ganhos. Mas uma das principais preocupações das empresas, e aí eu acho que também da pessoa física, em relação às novas soluções do setor financeiro, é quanto à segurança. O que você diria sobre esse aspecto das empresas interessadas no Open Bank? A segurança é um fator chave. É muito importante a gente ressaltar, porque hoje em dia você tem até ligações de próprias pessoas que se dizem de alguma instituição financeira e que perguntam informações ali, perguntam os dados de cartão e tem muito golpe. Diariamente os clientes sofrem com golpe. Eu tenho clientes que diariamente me ligam, mas eu estou recebendo mensagem no Instagram, mensagem de texto e essa questão do golpe é muito... O cliente está muito machucado com isso. E quando o Banco Central ele estruturou o Open Finance, ele se preocupou muito com a segurança. E quais são os cuidados que eles têm? O cliente ele tem um controle total dos seus dados. Ele pode compartilhar ou deixar de compartilhar no momento que ele quiser. Então, eu sou cliente do Banco X e eu tenho os meus dados ali que são todas as minhas informações de crédito, rating, se eu sou um bom pagador ou não. Se eu quiser, eu posso compartilhar essa informação com as demais instituições financeiras ou não. Se eu deixei lá um ano compartilhando essas informações, não quero mais, já estou com a melhor taxa de crédito, não quero que outras pessoas tenham acesso a essa informação, você pode bloquear. Então, você é o guardador das suas informações. Todo o processo ele ocorre num ambiente com diversas camadas de segurança. Então, são aplicativos com autenticações, chaves de segurança. Então, o consumidor ele pode ficar despreocupado com essa questão da segurança, porque eles são só feitos através de plataformas seguras. Somente
somente instituições autorizadas podem participar. Então, só instituições autorizadas pelo Banco Central, uma pirâmide, uma instituição X ou Y que não tem o aval do Banco Central, ela não pode participar. As regras que acontecem ali na internet, elas precisam ser cumpridas e também há penalizações para as instituições que não cumprirem com as diretrizes que o Banco Central passa para as instituições. E o Banco Central supervisiona, mais uma vez, todo o processo. Então, ele é bem supervisionado pelo Banco Central. As instituições têm regras a serem seguidas. Se elas não seguirem essas regras, elas vão ser penalizadas. E é um conglomerado ali, vamos dizer, fechado, porque só as instituições que têm anuência ou que têm autorização do Banco Central podem participar. Então, acho que eles conseguem controlar bastante a segurança. E lembrando que consentimento do cliente, ele deve ter sido dado com consentimento, autenticação e confirmação do cliente. Então, ele precisa autenticar e confirmar que ele está liberando e compartilhando os seus dados. Isso já deixa todo mundo um pouco mais tranquilo, né? Porque é algo novo que todo mundo está avaliando. E para tomar a decisão quanto a utilizar ou não este recurso, que pontos você considera importantes serem avaliados pelos diretores financeiros, enfim, pelos executivos das empresas? O cliente, se ele tem a dúvida ali, mas será que eu vou aderir ou não? O que seria melhor a fazer? É melhor deixar as pessoas irem na frente, descobrirem se está tudo certo, se é uma boa ou não. Pensando numa empresa, pensando você que é um gestor de uma empresa, de uma MEI, de um ME, de uma EPP, você pode primeiramente reduzir os custos da sua operação com taxas mais vantajosas para o seu negócio. Por exemplo, se você é um cliente de uma instituição bancária X e você tem um crédito naquela instituição, mas a gente tem um ciclo econômico muito grande. Você tem alta da taxa de juros, você tem inflação, você tem o IGPM, você tem vários fatores que vão fazer com que essa parcela de crédito ela aumente ou ela diminua. Infelizmente, tem instituições que, se você não ficar em cima, se você não cobrar, olha, está diminuindo o valor de mercado, elas não vão te passar nenhuma informação. Por quê? Porque ninguém está cobrando. E você afirma um contrato no início, só que hoje você tem a renegociação de contrato e as empresas são obrigadas a fazer. Se você vê que as taxas estão diminuindo, você pode tentar renegociar essa taxa na sua instituição, quanto ir em outra com o seu contrato em mãos e falar, olha, essa instituição tem esse contrato e eu estou achando as taxas altas. Se você consegue um serviço melhor para mim, umas taxas melhores para mim, e aí o outro banco vai fazer uma renegociação, acredito que vai conseguir sim amortizar alguma coisa ou com taxas melhores, dependendo do ciclo econômico, e você vai sair satisfeito. Só que com o Open Banking, com o Open Finance, você não precisa fazer serviço de procurar uma outra instituição. Seus dados vão estar ali. A outra instituição vai te procurar com taxas melhores. Então, acho que o cliente ele vai estar sempre em primeiro lugar ali, ele vai deixar de procurar o banco e vai ser procurado para ter um melhor serviço, um melhor atendimento. Eu acho que é, sem dúvida, um excelente negócio para aquele empreendedor, para aquele empresário que nas demandas do dia a dia tem que ficar correndo atrás de banco. Acho que com essa abertura você não vai precisar mais fazer isso. Uma curiosidade, como é que está sendo a adesão? As empresas estão aderindo primeiro ou as pessoas físicas? Tem ideia disso? Acredito que você tem as contas, elas são maiores, em sua maioria, pessoas físicas, né? Você tem muito mais contas pessoas físicas do que pessoas jurídicas no Brasil. Então, acredito que um número maior está começando pelas pessoas físicas, até mesmo porque as pessoas jurídicas elas podem ter aquele pé atrás. Empresa, será que isso é um bom negócio ou não? Será que vai ser vantajoso? E a partir do momento que as pessoas físicas vão notando que é um bom negócio, que é interessante você ter essa abertura comercial, acho que as empresas, as pessoas jurídicas vão começar a se atentar para isso. É um caminho sem volta, o Open Finance, o Open Bank. Acredito que é um caminho sem volta. Você tem outros países como a Austrália, a Inglaterra, que já usam plataformas dessas de compartilhamento de dados. Acredito que está bem mais maduro já o processo por ter começado mais tempo. Acho que eles têm, dentro do próprio aplicativo, dentro das próprias pessoas,
da população. Isso é uma coisa que está mais forte, as pessoas conhecem mais o produto. E a gente está falando de um bebê aí, né? O Open Finance, esse movimento do Banco Central, ele começou, na verdade, no ano passado. Todo mundo vai saber, mas eu não sei o que é o Open Banking. Se você usa Pix, você sabe o que é o Open Banking, porque o Pix, ele é uma das primeiras ferramentas ali que o Open Banking vem usando para dar celeridade. A gente antes tinha o TED, o DOC, que caía no dia seguinte, ou que caía no mesmo dia, só ao final do dia. Então, a gente chegou o Pix aí para revolucionar. O uso do Pix vem batendo recorde todos os meses de uso. É uma coisa que já foi aderida pelos brasileiros. Eu acredito que é uma questão de processo. As pessoas vão usando. Quem é mais desconfiado e não quer usar na primeira vez, fica sabendo da história de uma outra pessoa que usou, todo mundo começa a usar e acaba cedendo a essas barreiras. E acredito que é uma melhoria pública. E como outros países já vêm usando, acredito que o Brasil vai começar a pegar tração no uso das informações, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Acredito que até pessoa jurídica tenha um upside ali, até melhor, a pessoa tem mais benefício para isso. Acho que é o futuro chegando aí na questão de ser revolucionário nesse meio bancário e de crédito. Para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. Maílson, para você, por que utilizar o Open Banking ou Open Finance? Isso aí é o ponto-chave. Por que a gente utiliza? Hoje você tem os seus dados. Como o Facebook, ele pega dados de todas as pessoas, seus dados estão aí abertos e você não recebe nada por isso. Então, por que não começar a receber? Então, se hoje você tem os seus dados ali, que já são praticamente todo mundo tem acesso a eles, e você não recebe nada por isso, por que não compartilhar esses dados e receber ofertas para ter descontos maiores, para ter propostas melhores? Como as empresas podem permanecer competitivas diante da inovação financeira? Eu acho que as empresas, elas têm que se movimentar, elas têm que usar as ferramentas, usar tudo que está disponível, esse arcabouço delas que você tem hoje no mercado, ferramentas de comparação de taxas, ferramentas de educação financeira, usar as ferramentas que o Open Finance trazem para a gente, aproveitar dessas ferramentas que tem no mercado, melhorar constantemente a empresa, usar isso, porque muitas vezes a gente bate cabeça achando que tem que fazer tudo na mão, tem que fazer tudo sozinho, e hoje a gente tem ferramentas fantásticas que estão à disposição e não são utilizadas. Acho que a empresa hoje, para ela crescer, ela tem que ser resiliente, ela tem que buscar tecnologia e aplicar ao seu dia a dia. Maílson, muito obrigada por sua participação. Obrigado você. Foi um prazer participar aqui desse podcast e todos que estão aí em casa, que estão nos ouvindo nesse momento. Acredito que a gente conseguiu tirar um pouquinho das dúvidas que vocês tinham sobre o Open Finance e eu acho que vale a pena, faz o teste por você mesmo. Em qualquer momento, como a gente falou no podcast, você pode retirar suas informações. Eu acho que você, o cliente, empresário, só tem a ganhar com isso. Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nosso perfil nas plataformas de áudio Spotify e Google Podcast para acompanhar e rever todos os episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.